Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula gravada da monitoria da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação e Linguagem de Programação. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre variáveis, né? O que são variáveis? Bem, variáveis elas servem para a gente guardar valores, né? A gente pode fazer uma analogia com o guarda-roupa, né? É como se o guarda-roupa fosse a memória do nosso computador e os compartimentos, as gavetas, esses espaços que ficam dentro, é como se fossem as variáveis. É um lugar que a gente vai usar para guardar alguma informação, algum dado. E quais são os tipos de variáveis? Bem, nós temos 4 tipos, né? Aqui em Portugal. Nós temos inteiro, real, caractere e lógico. O inteiro é, por exemplo, a idade, o ano de nascimento, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, né? O inteiro 1, 2, 3, 4, né? Esses são exemplos de variáveis do tipo inteiro. Variáveis do tipo real são variáveis como, por exemplo, peso e altura. São valores que são quebrados, né? 1,54, 2,55. Temos também o tipo caractere, exemplo, sexo, né? Ou masculino ou feminino. Caractere, basicamente, é uma letra. Mas a gente não chama de letra porque inclui também os caracteres especiais, né? Como o jogo da velha, né? Como a gente vê bem aqui no final. E tem os caracteres lógicos. São variáveis do tipo lógico, que são variáveis verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, achou. Achou é verdadeiro ou falso, né? Então, são variáveis do tipo lógico. E no Portugal, o que mais nós vamos usar são os comandos leia, que é usado para receber um dado do usuário, e o escreva para escrever uma mensagem na tela, né? Então, se por exemplo a gente tiver aqui o teclado, né? Teclado, escrever, aqui o teclado, escrever só tec de teclado. Então, se a pessoa digitar alguma coisa lá, a gente vai ter que usar o comando leia para extrair essa informação que a pessoa digitou. Agora, se a gente quer mostrar alguma coisa na tela, eu vou escrever de saiu meio feio, de TL, que é de tela, dá para escrever tela. Então, é quando a gente quer mostrar alguma mensagem, saiu meio feio, alguma mensagem na tela, né? Alguma mensagem na tela. Então, a gente vai usar o escreva para isso. Feito, então, agora a gente vai praticar um pouco, né? Eu já até acabei mostrando a resposta aqui, né? Então, primeiro exercício, né? Faça um algoritmo, bem aqui, faça um algoritmo em Portugal para escrever Olá Mundo na tela. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Então, a gente quer mostrar aqui, vou colocar de preto, aqui na tela, ó, a gente quer fazer aparecer Olá Mundo, né? Não vou escrever tudo aqui, mas já deu para entender. Então, a gente quer que escreva na tela Olá Mundo. Como que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro a gente precisa iniciar com o nosso algoritmo em Portugal com a palavra início e terminar o nosso algoritmo com a palavra fim. E como a gente quer escrever na tela, a gente vai usar o comando escreva. Pronto, simples assim. Com esse código você escreve Olá Mundo na tela. Fácil assim? Fácil assim. Bem tranquilo, né? Não tem nem o que se preocupar. Segunda questão, né? Faça um programa, e já dei a resposta já, ó, de novo. Faça um programa que leia a idade da pessoa e mostre na tela a idade. Então, aqui a gente já vai ler pelo teclado e vai mostrar na tela a idade da pessoa. Será que a gente vai precisar de variável aqui? A gente vai. Qual é a variável? É a variável idade, né? Então, a gente vai ter que ler um valor e guardar ele na memória. Então, para isso, a gente vai precisar de uma variável chamada idade.
Mas qual que vai ser o tipo dela? Bem, será que a idade é um texto? Não. A idade é verdadeiro ou falso? Não. A idade é quebrada? Por exemplo, qual é a sua idade? 17,5. Não, não existe isso, né? Então, a variável é do tipo inteiro. Então, a gente declara aqui a variável do tipo inteiro, idade. E o nome, idade. E agora a gente vai ler a idade. Depois de a gente ler a idade e guardar na memória, a gente vai escrever. Sua idade é idade. E aqui o nome da variável, né? E com isso a gente vai imprimir na tela, lá na tela, né? A idade da pessoa, né? A idade. Ai, minha letra é horrível, hein? Na idade da pessoa. Ok? Simples assim? Simples assim. Agora a gente vai dificultar um pouquinho, né? Essa aqui é uma questão que está na lista de exercício que vocês receberam, né? Dadas a base e a altura de um retângulo, calcule o perímetro e a área e a diagonal. Então, aqui a gente vai receber da pessoa pelo teclado, né? A gente vai receber a base, né? A base, a altura e depois a gente vai calcular o perímetro, a área e a diagonal do retângulo, né? Tá certo? Então, para quem não lembra do retângulo, né? Vou até desenhar um aqui. Então, a gente vai receber a base e vamos receber a altura do triângulo. Então, ele quer a área, né? Que é essa parte aqui que eu estou achurando. E ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. É a soma desse lado, a soma desse lado, a soma desse lado e a soma desse lado aqui. Tá certo? Então, isso é o perímetro. E ele quer também saber o valor dessa diagonal aqui do... Não saiu muito reto, né? É melhor fazer uma reta aqui. E o valor dessa diagonal aqui do retângulo. Tá certo? Ele quer saber o valor desse D da diagonal. Então, a gente precisa de variáveis, né? A gente precisa da variável base, da variável altura, porque a gente vai ler, da variável perímetro, da variável área e da variável diagonal. Então, aqui a gente vai declarar elas do tipo real, né? Aqui, tipo real. Base, altura, perímetro, área e diagonal, não esquecendo ponto e vírgula no final. E agora a gente vai ler a base, vai ler a altura de uma tacada só, ok? Agora a gente já tem a base e a altura, como é que a gente faz para calcular o perímetro? Existe uma fórmula, é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, né? Eu não vou gastar muito tempo deduzindo as fórmulas, tá? Eu sugiro que vocês procurem na internet como é que encontra essas fórmulas, tá? Então, a gente já tem o perímetro. Agora, a área. Como é que a gente encontra a área? Bem, é base vezes altura. Eu acho que isso todos nós sabemos, né? Então, a área é isso aqui. Então, já temos a área. E a diagonal? A diagonal, ela vai ser a raiz quadrada da base... Eu vou até colocar aqui o B de base ao quadrado mais a altura, era só para ter escrevido o Hzinho, né? Altura ao quadrado. Então, como é que a gente faz para escrever isso aqui em Portugal? Bem, se a gente está usando uma raiz quadrada, então a gente vai usar o rad. E dentro do rad, dentro da raiz quadrada, a gente vai colocar a potenciação aqui, ó, que é a base ao quadrado, ó, base elevado ao quadrado, mais, tá aqui o mais, altura elevada ao quadrado, altura elevada ao quadrado. Pronto. Aí, depois que a gente tem esses valores, a gente escreve o perímetro, a área e a diagonal na tela. Ok? Tranquilo? Agora a gente vai para o último exercício, o mais desafiador. Dada a razão de uma PA e seu primeiro termo, calcular o 20º termo.
Calma, calma, não precisa entrar em desespero, né? O que é uma PA? É uma progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? É uma sequência, né? Eu vou até circular aqui, ó, colocar um quadrado. Ó. Aqui a gente tem uma sequência. Essa aqui é a fórmula. Essa aqui é a fórmula de uma PA, de uma sequência, né? Aqui embaixo eu coloquei o exemplo de uma PA. Qual que é o primeiro termo dessa progressão aritmética, dessa sequência aqui? É o 4, né? E qual que é a razão? A razão é 3. Então, essa sequência está indo de 3 em 3. Né? Se eu perguntar para você, esse aqui é o primeiro termo, certo? Vou até colocar aqui, o primeiro termo. Esse aqui é o segundo. Então, se eu perguntar para você qual que é o quinto termo? Então, esse aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto. 16, né? Ó. Tá, e agora, se eu te perguntar qual que é o 30º termo? Aí já ficou mais complicado, né? Bem, mas é só usar a fórmula. Se a gente usar essa fórmula aqui, nessa sequência de baixo, então eu quero descobrir o A. Qual que é o N? Qual que é o número que eu quero descobrir? É o 30, né? O 30º termo. Então, eu vou colocar bem aqui o 30º termo. Mas quem que é o primeiro? O primeiro é o 4. E quem que é N menos 1? Bem, se o N é 30, então 30 menos 1 é 29. Vezes a razão. A razão é 3. E se você fizer essa conta, você vai descobrir qual que é o 30º termo dessa sequência. Só que aqui, nessa questão, na questão 6, ele quer descobrir qual que é o 20º termo dada uma sequência qualquer. Aqui eu estou te dando essa sequência. Eu posso te pedir o 20º termo. Qual que vai ser o 20º? Opa, minha letra está horrível. O 20º termo vai ser o A1, que a gente sabe que é 4, mais, no caso, o primeiro termo, mais N menos 1, se é o 20º, então menos 1 é 19 vezes R, que é 3, a razão. Então, aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma variável, que vai ser a razão, que é como se fosse esse 3 aqui, mas pode ser qualquer outro. A gente vai ter a variável do primeiro termo, né? Do primeiro termo e do termo procurado, que é o termo que a gente quer encontrar. Então, a gente vai ler a razão. Então, a gente vai ler como se fosse esse número 3 aqui. E o primeiro termo, que é como se fosse esse número 4. E agora, como é que a gente faz para encontrar o termo procurado? A gente usa a fórmula. Ó. O que diz a fórmula? É o primeiro termo, mas como é o 20º, então 20 menos 1 é 19 vezes a razão, que é esse R. Usando a fórmula, a gente sabe qual que é o termo procurado. Agora a gente já sabe qual é o termo procurado, então a gente vai escrever na tela o termo procurado e fim. Acabou o nosso algoritmo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.